Voz que clama no deserto, endireitai as veredas ao nosso Elohim. Em termos espirituais, ao longo da noite dos tempos e na época atual, a humanidade transformou-se num autêntico deserto. Admiramo-nos do que nos é ensinado na palavra sobre o papel de João, o Batista, precursor do anúncio do reino de Yeshua, mas os tempos atuais não são nada diferentes do que era o estado do coração do ser humano naqueles dias. Por isso, o profeta do Eterno, só pela presença do Espírito de Elohim que nele estava, convencia alguns dos pecados, para que se arrependessem e ascendessem à salvação. O mesmo acontece a todos os que anunciam a verdade do Evangelho do Messias nos dias em que vivemos. Mateus 3, versículos 1 a 3. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Eterno, endireitai as suas veredas. João, o Batista, era a voz que clamava no deserto e que, tal como estava profetizado em Isaías 43, procurou endireitar as veredas de Elohim na primeira vinda de Yeshua, o servo sofredor, aquele de quem João dizia que não era digno de desatar as correias das suas sandálias. Os profetas que hoje falam acerca da sua segunda vinda, eminente, pois falta ainda cumprir alguns poucos acontecimentos no tempo do fim para que ele se manifeste em glória, também são pouco escutados. Porém, a voz que clamava nos desertos nos tempos antigos é a mesma voz que continua hoje a clamar neste deserto, que é a consciência dos seres humanos. E se não vejamos, Yeshua e os seus servos, os profetas e os apóstolos, e todos os obreiros que se afirmam na verdade, continuam a apelar às consequências dos seres humanos para que se arrependam do mal e dos caminhos tortuosos em que vivem. Mas como a maldade está enraizada nos corações, nas mentes e nas consciências dos seres humanos, o que acontece então? Há cada vez mais ódio, guerras e injustiças. Há cada vez mais indiferenças aos apelos do Criador. Há cada vez mais desamor e desigualdade entre os seres humanos. Há cada vez mais angústia, desespero e falta de esperança no coração dos que não conhecem ao Elohim de Israel. Há cada vez mais crimes de sangue e até genocídios de povos inteiros. Há cada vez mais depravação moral e sexual. Cada vez se pratica mais a mentira, tanto ao nível individual como coletivo, incluindo da parte dos governos das nações, onde impera grande hipocrisia perante os governadores. Tem aumentado exponencialmente a miséria moral, o pior dos males, etc, etc. Preparai o caminho de Adonai, endireitai as suas veredas. É isto que o homem faz, ou seu contrário. No entanto, sabemos que as veredas só são direitas para aqueles que buscam o Eterno para o amar e servir, aceitando seu Filho Yeshua como Salvador das suas vidas e que procuram viver segundo os preceitos dados ao homem pelo Eterno através de Moisés, a sua Torá e das palavras dos seus profetas. Para os outros, as suas veredas permanecem tortuosas. Para os que rejeitam a salvação gratuita que lhes é oferecida pelo sangue precioso de Yeshua, as suas veredas hão de conduzi-los à destruição eterna. O homem vive como se não houvesse amanhã e não tivesse que comparecer perante o tribunal divino. O mundo vive em tribulação por causa da dureza do coração e da consciência do próprio homem, porque se afastou dos preceitos de vida dados por Elohim. Isaías 24, versículos 4 a 6. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. O homem não pode culpar o Eterno do que lhe sucede de mal na sua vida. Por quê? Porque despreza o conselho e a sabedoria que vem do alto e sublime. Despreza o Elohim Criador e ao Filho Yeshua. Despreza a palavra de sabedoria e de conselho para a sua vida e para a vida dos seus descendentes. Os seus pecados, desobediência aos preceitos divinos, a iniquidade, fazem separação entre si e Elohim, como nos ensina o profeta. Isaías 1, versículos 15 a 18.
Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da casa das viúvas. Vinde então e ergui-me, diz o Eterno. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E o profeta Isaías insiste, Isaías 59, versículos 1 a 4. Eis que a mão do Eterno não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, anomia no grego, pecado, ausência ou negação da Torá, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, e falam mentiras, concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. Este é o retrato do homem de todos os tempos, incluindo o nosso, em que multidões correm para os templos de mentira ouvir falar de um Jesus que em nada se assemelha ao Salvador de Israel, ao desejado das nações, aquele que veio buscar o que se havia perdido, conforme as suas palavras. Sim, o coração do homem permanece duro como um diamante. Por isso Isaías continua em tom acusatório. Isaías 59, versículos 7 a 14. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas, esperando pelo juízo, e não o há. Pela salvação, e está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante a ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como prevaricar e mentir contra o Eterno, e nos desviarmos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Será difícil de entendermos e reconhecermos a razão pelo qual o homem sem Deus vive sem esperança? Será que não há uma justificação para o aumento dos crimes de sangue, dos suicídios, dos adultérios e divórcios, do abandono dos filhos, dos roubos, etc, etc? Será que o homem de hoje, mesmo alguns que se dizem crentes, não se reconhecem nesse cenário que Isaías nos traça aqui? Não em que roubemos a vida do nosso semelhante, mas que digamos mal dele e o caluniemos, por exemplo? Que estamos fazendo para modificarmos os nossos caminhos? Através de que atitudes e comportamentos revelamos o nosso arrependimento? A palavra ensina-nos que não podemos servir a dois senhores. Já escolhemos a quem servir? O homem sem Deus ainda está a tempo de se arrepender e chegar ao conhecimento da verdade de Yeshua, o Messias, para a salvação. Porque espera, hoje é o dia da salvação, amanhã poderá ser tarde. Amanhã poderá ser tarde, pois pode já não estar mais aqui. Também nós já andamos desviados do caminho do Eterno.
Mas, pela sua misericórdia, ouvimos a sua voz a tempo de nos arrependermos e voltarmos para as veredas antigas, aquelas que desde o princípio deveriam ter guiado o homem pela sabedoria do Altíssimo. Pelos vistos, para muitos, os exemplos do passado não serviam de exemplo acerca dos castigos que caíram sobre todos os que rejeitaram a oferta de Elohim de Abraão, Isaque e Jacó. Lembremos os castigos de Sodoma e Gomorra, os mesmos castigos que caíram sobre estes povos impenitentes e rebeldes, repetir-se-ão sobre toda a humanidade que não quer aceitar viver a sua fé e esperança nas promessas do Filho do Eterno e seus preceitos divinos, a sua Torá. São gente nécia e rebelde que não conhece a correção do Altíssimo, a sua Torá. São gente que profere blasfêmias e falam mal do que não entendem. São como animais que estão reservados para serem levados para o matadouro. O Eterno não se deixa escarnecer. Leiamos as palavras de Judas. Judas 1-7, 10, 13 e 18. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, ou seja, homossexualidade, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim, crimes de sangue, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, corrompidos pelo amor ao dinheiro, e pereceram na contradição de Corá, disputando a autoridade de Moisés, o servo do Eterno. Estas são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor, respeito pela vontade do Eterno, ou seja, a Torá. São nuvens sem água levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas, que só servem para o fogo. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Ah, se o homem desse ouvidos, talvez viesse a arrepender-se a salvar-se, mas o seu coração está endurecido, pois nem sequer querem ouvir quando lhes falamos da esperança da salvação por Yeshua. Na realidade, só podemos ajudar aquele que quer ser ajudado, aquele que se empenha em buscar a verdade e nisso aplica o seu coração. Na realidade, o mundo sofre por culpa do próprio homem, até a natureza e os animais por culpa do homem. Não se pode culpar Elohim das desgraças que estão no mundo, porque o homem sempre teve o poder de escolher entre a vida e a morte. Mas de uma maneira geral, o ser humano escolhe a morte, voltando as costas para o eterno, a vida. Por isso, os que levantam as suas vozes nas praças ou nos púlpitos, ou mais recentemente na internet para anunciar a Yeshua, o Rei Vindouro e a sua vontade, a sua Torá, não são mais do que vozes que clamam no deserto espiritual em que este mundo agora se encontra. Apesar de tudo, os servos de Elohim continuam a clamar, a ver se alguma alma a ouve e ouve o chamado do Altíssimo e se arrepende enquanto é tempo. Para isto foram chamados. Tiago deixou claro estas palavras acerca do arrependimento. Tiago 4, versículos 8 a 12. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas outros? Mesmo entre os que dizem seguir ao Messias Yeshua, quanto há que tem essas palavras gravadas no seu coração, mente e vive por elas. Somos ligeiros a julgar os outros, mas não vemos a gravidade dos nossos atos perante o Eterno. Muitos têm aparência de piedade para com os irmãos da fé, mas na realidade escondem bem a sua hipocrisia. Enganam o seu semelhante, mas não podem enganar o seu Criador. Este é o retrato dos dias trabalhosos que ainda temos pela frente.
face ao estado deplorável do coração do ser humano. 2 Timóteo 3, versículos 1 a 7. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por que é que não aprendem nunca? Porque o seu coração está cheio de hipocrisia, vaidade e maldade. Ficam incapazes de se arrependerem dos seus pecados e rebeldia. Como dissemos, também nós já andamos desviados, mas o Elohim de Abraão, Isaque e Jacó, que conhece os corações dos homens, chamou-nos para o caminho da verdade, para Yeshua, o Filho. Ele chamou-nos, sendo nós ainda pecadores. Romanos 6, versículos 17 a 23. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e libertados do pecado pelo sangue de Yeshua, fostes feitos servos da justiça, da sua Torá. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, a sua Torá, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Yeshua HaMashiach, o nosso Adon. Por que será que muitos há ainda que resistem a aceitar este ensinamento? Por que será que quando se lhes fala na santa e eterna Torá, dada pelo Eterno ao homem, palavra imutável, eles se torcem todos e buscam argumentos diabólicos para rejeitar a santa palavra, a santa Torá ou parte dela? Como é possível que digam que seguem ao Cristo e ao mesmo tempo rejeitam a sua vontade e a Torá? Porque eles fazem tanta comichão nos ouvidos. Como é possível que continuem a não entender as palavras desse mesmo Cristo que eles dizem seguir e que abaixo se reproduzem? Por que será que os muitos só aceitam a parte da Torá que lhes é mais conveniente para os seus bolsos, o dízimo? Mateus 5, versículo 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Esta lei Torá não foi dada aos judeus, ela foi dada a todo homem que se quer chegar ao Elohim de Israel para o amar e servir, sem exceções. Ora, como qualquer de nós pode constatar, o céu e a terra ainda não passaram. Ora, se a obra de Elohim ainda aí está, então também a sua palavra, vontade, lei, Torá também não passou. Por isso retenhamos o que nos é ensinado em Salmo 19, versículos 7 a 11. A lei do Eterno é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Eterno é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração. O mandamento do Eterno é puro e ilumina os olhos. O temor do Eterno é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Eterno são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado teu servo em os guardar a grande recompensa. Do que nos fala aqui o rei Davi, o ungido do Eterno? Fala-nos da santa e eterna lei, Torá, o código pelo qual todo crente em Yeshua deve viver, para que as bênçãos do alto e sublime possam recair sobre ele já nesta vida. Depois termina dizendo, em os guardar a grande recompensa. Que recompensa será esta, senão a vida eterna prometida a todos os que lhe são fiéis?
Agora que conhecemos um pouco da verdade do Santo de Israel, como andaremos então perante a sua face? Se temos temor ao seu santo nome, então vivamos por fé e em obediência a toda a sua vontade, a sua lei Torá. Qual de nós, por muito sábio que se possa considerar, tem a ousadia de alterar um só ponto das suas instruções? Se o fizer, expõe-se a sofrer castigos e maldições, como a palavra nos ensina. Não nos ensina a palavra que qualquer que o fizer, anulando, acrescentando ou subtraindo, nem que seja um só ponto da Torá, estará sob maldição? O homem lê estas recomendações, mas não lhes dá o devido peso e ponderação. Por quê? Porque não tem temor no seu coração e na sua mente. Jó levanta a seguinte pergunta, Jó 9,4. Ele, o Eterno, é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Porventura, entendemos a grandeza, poder e majestade deste Elohim Criador? Muitos ainda não o entendem, até alguns que se dizem seguidores do Filho Yeshua. Por isso pecam, desobedecendo aos seus santos preceitos, mandamentos, testemunhos, juízos e estatutos, pensando que os seus pecados ficarão impunes. Nécios! Mas ao que crê e vive de forma obediente, por fé, deve constituir-se como um farol que dá luz espiritual no meio destas trevas em que o mundo inteiro vive. A palavra diz-nos que ele constituiu os seus fiéis como atalaias. Ora, o papel do atalaia é vigiar e lançar o alerta, chamando o povo a arrepender-se antes que venha o castigo. Os dias do aperto estão próximos. Mais uma razão para sermos como atalaias e prepararmos o caminho do Elohim de toda a terra. O rei vindouro, Isaías 54:5. Ora, sendo atalaias, ademoestemos os que andam em trevas, antes que seja tarde para eles. Somos como os que clamam no deserto espiritual em que o mundo vive, pois mantenhamos este propósito. Pois pode acontecer que uma só alma ouça a nossa voz e se arrependa, a tempo de encontrar a salvação por Yeshua. Teremos nisso grande recompensa. Tito 3, versículos 1-8. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam, e estejam preparados para toda boa obra, a obra da justiça pela Torá, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Yeshua, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Perante estas palavras, que devemos então transmitir aos que buscam a verdade do alto e sublime? A mesma carta de Paulo a Tito nos diz ainda, Tito 2, versículos 11-13, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, que se arrependem e se entregam a Yeshua, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Yeshua HaMashiach. Todo o que serve ao Elohim eterno deve curvar-se e humilhar-se perante a sua grandeza e majestade, considerando-se como um filho que busca a aprovação do Pai. Por isso, este que assim procede, não busca as riquezas deste mundo que são ilusórias e passageiras, mas sim a aquisição da qualidade de filho aos olhos do Altíssimo Adonai. Este é o verdadeiro tesouro que o homem pode adquirir nesta vida. Vós do que clama neste deserto espiritual que é o mundo, endireitai as veredas ao nosso Deus Yahua, pois ele em breve virá. Arrependamo-nos das nossas más obras e vivamos perante Ele de forma humilde e piedosa, buscando a sua presença nas nossas vidas. Só quando deixemos que Ele
seja Ele a governar as nossas vidas, estaremos a salvo. Roguemo-lhes isso nas nossas orações, não endureçamos os nossos corações. Hebreus 3, versículos 12 a 15. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais vossos corações como na provocação. Que esperança tem o homem que não conhece ao Eterno? Assim como nasce qualquer animal sem inteligência, raciocínio e sabedoria, e vive pelo instinto que nele foi incutido logo na sua formação, assim nasce, vive e morre o homem que não tem o Elohim Criador no seu coração. Vive e morre sem esperança, devido à dureza e impenitência do seu coração. Sabendo que este mundo passa, e também a sua vaidade, que pessoas então nos convencer em santo trato e piedade. 1 Pedro 4, versículos 7 a 11. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Yeshua, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Compreendemos este ensinamento do apóstolo? Então, ponhamos-los em prática nas nossas vidas e anunciemos às outras a redenção por Yeshua, o Messias, para que eles se arrependam dos seus caminhos tortuosos, pois se tal não acontecer, nunca poderão ver a Deus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta santificação que a palavra nos aponta não é mais do que viver de acordo com os mandamentos, os juízos, os testemunhos, os estatutos do Eterno que nos foram transmitidos pelo seu servo Moisés e que constam na sua Torá e repetidos nas palavras dos profetas do Altíssimo, os mesmos preceitos que Yeshua disse que não veio abrogar nem revogar, mas cumprir e viver por eles, em total obediência aos preceitos do Pai. Se assim não procedermos e permanecermos mornos, ele vomitar-nos-á da sua boca, como nos diz em Apocalipse 3,16. Da nossa atitude e ação de hoje depende a nossa salvação eterna ou a nossa morte e destruição eterna de amanhã. O ganho ou prejuízo final será sempre nosso. 1 Pedro 5, versículos 6 a 11. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Yeshua vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Proclamemos, gritemos essas verdades pelas praças, pelas ruas, em nossas casas ou perante os nossos amigos, a tempo e fora de tempo, a ver se alguma alma mais chega ao conhecimento da verdade e à salvação por Yeshua. Ora, vem Adonai Yeshua, haja paz sobre os eleitos. Amém.